Boa noite e a paz do Senhor Jesus para todos. Meus queridos amados, quero compartilhar com todos uma passagem bíblica que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 12, verso 1 e verso 2. O que significa a mulher vestida do sol, a coroa de 12 estrelas e as dores, e com ânsia de dar à luz. Vamos saber agora esse significado. Eu vou lendo e vou explicando esse significado. Diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Isso aí fala da Israel nacional, Israel como nação. Na resolução da ONU foi decretado Israel Estado. Os países circunvizinhos, os países árabes não aceitaram Israel como nação, mas Israel aceitou a proposta da ONU, tornando assim Israel nação, para que se cumpra esta profecia. Em 1948 foi decretado Israel como nação. Por os árabes não aceitarem, então houve uma reunião entre eles para que viesse fazer guerra com Israel e destruísse Israel. Mas não foi possível, porque Deus é com aquele povo. E também para que se cumpra estas palavras. Continuamos lendo os versículos. Tendo a lua debaixo dos seus pés. Isso fala do domínio de Israel. Daí a menção à lua debaixo dos seus pés. Em sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Fala do domínio recuperado de Israel e restaurado. E estava grávida. Isso diz a respeito aos 144 mil judeus que aceitarão Cristo durante o primeiro período da grande tribulação. Que eles aceitarão Cristo como seu Salvador. Alguém estará pregando o Evangelho. Alguém estará pregando Jesus. Em algum meio, eles irão aceitar Jesus. E estava grávida. Isso diz a respeito que eu já falei, 144 mil que aceitarão Cristo. E com dores de parto. E gritava com ânsia de dar à luz. Isto fala da gravidez espiritual. As agonias. Isso aí tipifica no físico o que ocorrerá no espiritual. Israel, a mulher, nação, os 144 mil sairá da mulher, sairá de Israel, nascerá da mulher, nascerá de Israel. Tipifica isso aí. E com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Isso fala da gravidez espiritual. É onde ocorrerá o nascimento de 144 mil judeus que aceitarão Cristo. E no verso 5 diz assim: e ela, ou seja, Israel, deu à luz a um filho varão, que é os 144 mil judeus, ao qual há de regir todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Isso diz a respeito ao arrebatamento dos 144 mil judeus. A igreja já vai estar com Cristo. As bodas do Cordeiro. São 7 anos de boda. Então a igreja está com Cristo. Quando esses 144 mil já forem arrebatados, a igreja já está com Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, é o corpo. Assim como os 144 mil também vai ser o corpo e Cristo é a cabeça.
O verso 6 diz que a mulher ela fugirá para as terras de Moabe, para o deserto de Petra, que é a atual Jordânia. Isaías 16, verso 1 ao 5 nos diz sobre isso aí. Que Moabe dará esconderijo para Israel, porque Deus assim pediu para que eles fizessem, e assim será feito, porque é profecia. Vamos apenas ler este versículo. Isaías 16, 1 ao 5. É rápido aqui. Isaías 16. Diz assim: e enviai o cordeiro aos governadores da terra desde Sela. Sela quer dizer Petra, que é o deserto da Jordânia. O cordeiro refere-se a Israel. E até ao monte da filha de Sião. E o cordeiro que se refere-se a Israel. Isso na metade da grande tribulação, quando o anticristo vai atacar Israel, revelando a sua verdadeira identidade. Israel não terá outra alternativa a não ser fugir para as terras de Moabe, a atual Jordânia, o qual passará vagueante, lançado para fora do ninho, será os filhos de Moabe, junto aos vales de Arnon. O pássaro vagueante fala de Moabe, com uma perturbação de que o anticristo está guerreando contra Israel. Então, esse momento, Israel fugirá para as terras de Moabe, então eles o acolherá. O verso 3 diz: toma conselho, executa juízo, põe a tua sombra no pico do meio do dia, como a noite esconde os desterrados e não entregue os que andam errantes. Isso fala de Israel. Nesse período eles vão andar como desterrado, povo sem terra. Então eles o guardarão, o protegerão, os israelitas nesse período. Porque o verso de número 4 nos diz exatamente isso. E habite os meus desterrados, Deus falando, o Espírito Santo de Deus, contigo, ó Moabe, e serve-lhes de esconderijo perante a face do destruidor. Isso fala do anticristo. Porque o atormentador terá fim e destruição cessará. E os opressores são consumidos sobre a terra. Isso são títulos dados ao anticristo. Opressor, destruidor, são títulos dados ao anticristo. Então o verso 5 diz: e se firmará o trono em misericórdia, e sobre ele se assentará firmemente no tabernáculo de Davi, que julgue e busque o juízo e se apresente a fazer justiça. É quando Cristo, de uma vez por todas, toma de forma definitiva o trono de Davi, que é continuidade da raiz de Davi, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Então, ele estabelecerá esse trono para todo sempre. E essa passagem mostra que Davi, ou seja, que Moabe, ele vai servir de esconderijo para Israel, até o momento que o anticristo seja eliminado, executado de uma vez por todas, de todas as nações que assim o apoiarem. Segundo a Tessalonicenses 2, verso 8. Com o sopro da sua boca matará o anticristo falso profeta, e com o resplendor da sua glória aniquilará de uma vez por todas. E aí se juntarão todo Israel e serão salvos. Esses, os 144 mil que já estão com Cristo,
E os demais que aceitarão Cristo também, lá no Monte das Oliveiras, quando Cristo vir estabelecer o seu reino milenar, na segunda vinda dele. Então destruirá todos os seus adversários e será organizado novamente toda a terra. Cristo aí já tem derrotado, destruído todos aqueles que destruíram a terra. Então o reino milenar para reconstruir e estabelecer o seu reino, para construir tudo que foi destruído. E será um mundo como nos princípios, lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, que diz ali a respeito do Jardim do Éden. Toda a criação e lá no Jardim do Éden, né? Então tudo será como antes. Vamos voltar aqui para o versículo seguinte. Então, Israel nacional, Israel livre. Depois nós iremos comentar um pouco sobre o grande dragão vermelho. Ou vamos comentar logo esse título, né? O grande dragão vermelho. Vamos descobrir quem é esse dragão vermelho. E vi-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas. Esse dragão vermelho indica Satanás e seu propósito assassino, tipificado pela cor vermelha. É o cavalo vermelho, de lá de Apocalipse 6, aqui mesmo em Apocalipse 6, do verso 1 ao 8, fala dos 4 cavalos simbólicos: o primeiro, o branco, o segundo, o vermelho, o preto e o amarelo. Então esses simboliza 4 juízes, 4 juízos de Deus. Então este é o da guerra. O vermelho representa sangue e com a destruição. E que tinha 7 cabeças. Isso refere-se ao império que perseguiu Israel, né? Os impérios que perseguiram Israel, um deles foi o Babilônia, principalmente o Império Romano. Eles perseguiram Israel até Cristo. Aquele império, na primeira vinda de Cristo, perseguia Israel. E agora vai continuar, depois do arrebatamento da igreja, essa perseguição, que o anticristo será levantado de um desses países do antigo Império Romano, ou seja, aonde o Império Romano abrangia esses países. É de um desses países aí que eles irão surgir. Pode ser de Israel, uma parte da Europa, né? O Oriente, né? Do Egito, da Síria, da Turquia. Um desses países aí vai surgir essa pessoa, o anticristo. E é desses países, principalmente lá de Israel, que o anticristo vai dominar o mundo, né? Mas nem todos vão aceitar esse sistema. E por isso vai ter guerra, né? Com algumas outras nações. E a Jordânia, ela receberá de Deus a proteção de Deus, né? Porque Deus o protegerá devido a essa proteção deles, assim como o povo judeu, os que escaparam para a terra de Petra. E que nos diz, que está aqui no verso 14, que foram dadas à mulher, ou seja, a Israel, 2 asas grandes, grande de águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar preparado por Deus. É onde está dizendo mais embaixo, que diz assim: e onde vai ser sustentada por um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente, fora da vista do anticristo. Então eles serão sustentados até
Jesus Cristo eliminar o anticristo e todo o seu império demoníaco e assassinos. Então Cristo irá destruir. O versículo de número 6, como eu já disse, ali eles vão achar a proteção. O filho varão, aqui esse é o verso 4, diz a respeito dos 144 mil judeus, o verso 5. E ela, ou seja, Israel, deu à luz a um filho varão, que é os 144 mil judeus que aceitaram o Cristo durante a primeira metade da grande tribulação. Então, os 144 mil assinalados, capítulo 7, verso 4 de Apocalipse. Que de cada tribo serão assinalados 12 mil. É os que aceitarão. Israel, a mulher que está grávida, deu à luz ao filho. A mulher nacional deu à luz aos 144 mil, porque eles aceitaram. É o físico, do físico para o espiritual. É como uma pessoa quando aceita Cristo. Ou seja, eu não aceitei Cristo ainda, por exemplo. Mas por ouvir o Evangelho e crer, eu aceito. Então eu nasci do Espírito, nasci de cima. Assim Israel vai nascer de cima. Vai nascer do Espírito. Lembra quando o Senhor Jesus falou para Nicodemo: Nicodemo, é necessário que nasça de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então todos que aceitam Cristo, do físico para o espiritual. Então tem que ser do físico para o espiritual. Então Israel nacional, os 144 mil judeus, nascerá do físico de Israel, que é a mulher. Amém? E que Deus nos abençoe, nos guarde, e que Deus nos dê mais uma oportunidade de nós trazer outras interpretações do texto bíblico. Amém? Graças a Deus.